Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Falamos no nosso último encontro sobre a questão da disciplina e nós vimos que era uma igreja onde estava ocorrendo o incesto, mas não somente o incesto. Era uma igreja que não compreendia exatamente o que era viver em amor. Uma igreja que tinha uma compreensão de amor distorcida, porque a cidade de Corinto era uma cidade influenciada pelos cultos a Afrodite. Afrodite, deusa do amor. E Afrodite, dentro do seu culto, existia então as sacerdotisas. Essas sacerdotisas costumavam descer até a cidade, e na cidade elas tinham relações sexuais com os homens da cidade. Elas entravam nos comércios da cidade, elas entravam nas casas das cidades, e essas pessoas entendiam que aquelas relações sexuais eram um culto de amor a Afrodite. E quando essas pessoas se convertem, nós falamos então, elas trazem esse tipo de conceito para a vida da igreja. Não é muito distinto do que acontece em nossos dias, eu até mencionei. Eu poderia citar, por exemplo, que grandes influências entraram na vida da igreja quando nós temos pessoas de outras religiões, elas se convertem, elas chegam à igreja e elas começam a lidar com as questões de Cristo e da espiritualidade cristã da mesma forma como elas lidavam também no outro campo religioso ou na outra esfera religiosa da qual ela fazia parte. Isso trouxe à igreja vários ensinos. Não muito tempo atrás, eu acho que isso tem diminuído, mas você ouvia muito falar sobre cura interior, regressão espiritual, porque eram conceitos trazidos de outras religiões. Pessoas se convertiam, mas continuavam trazendo esses conceitos para dentro da vida da igreja. Nós falávamos de cultos de libertação, enfim, uma série de coisas que envolvem esses ensinos trazidos de outras religiões para dentro da vida da igreja. E era o que estava acontecendo, como eu disse, com a cidade de Corinto. Pessoas se convertiam, elas ainda não compreendiam bem, e os cultos estavam virando também cultos imorais. E Paulo chega a escrever dizendo: eu ouço a respeito da imoralidade de vocês. Bom, não era só isso. Essa igreja também tinha problema com relação à celebração da ceia. Havia uma indisciplina na celebração da ceia. Uma igreja que estava totalmente dividida até no momento que mais deveriam se unir, por compreender que Cristo havia morrido por cada um deles e Cristo havia pago o preço para que eles se tornassem um no corpo de Cristo. Entretanto, a igreja estava dividida. A celebração da ceia na igreja de Corinto, ela tinha diversas coisas erradas. Uma delas, por exemplo, é que eles tinham um costume, chamava festa ágape. A celebração da ceia não é mais naqueles moldes. Em nossos dias nós celebramos a ceia uma vez no mês. Você chega aqui no domingo e você participa da mesa onde tem os elementos, o pão e a ceia, o vinho, ou no nosso caso aqui, o suco de uva, que representam o sacrifício de Cristo na cruz por nós, onde Cristo deu a sua vida, o seu corpo por nós, e também derramou o seu sangue, nos justificando de todo o pecado. Mas na igreja de Corinto, como nas igrejas antigas, podemos assim dizer, na igreja primitiva, no início da história da igreja, eles chamavam festa do ágape. Então era a festa do amor. Nessa festa, todos os irmãos que participavam traziam alimentos. Ora, o que começou a acontecer é que alguns começaram a pensar assim: poxa, eu trouxe um pernil, o irmão trouxe uma coxinha, também não vou dividir meu pernil com ele. Aí ele começava a comer todo o pernil. O outro trazia lá um jarro de vinho, né? Aí o outro trazia, quem sabe, lá uma garrafinha d'água. Esse cara está brincando, eu trago vinho, ele traz água. Não vou dividir meu vinho. E o que começou a acontecer é que alguns começaram a comer demais, porque eles não queriam mais dividir a sua comida. Outros começaram a beber demais, porque também não dividiam a sua bebida. E Paulo então escreve para eles dizendo: nisso que vocês estão fazendo eu não posso vos louvar, porque vocês estão divididos.
Era uma igreja então cheia de problemas. Poderíamos ainda citar problemas familiares. Eles não sabiam lidar com determinadas questões familiares e Paulo orienta a respeito deles para que eles pudessem ter uma família mais sólida, relacionamentos mais sólidos. Enfim, uma igreja que não tinha vida em comunidade. Não sabia o que era realmente viver em comunidade. E nós vamos hoje exatamente refletir sobre este tema, vida em comunidade. E aí talvez você fale, mas pastor, uma igreja que não sabia viver em comunidade, nós vamos olhar para esta igreja e tentar aprender a viver em comunidade. Mas nós vamos olhar para o ensino do apóstolo Paulo, que está buscando exatamente ensinar aquela igreja a viver em comunidade. E ele traz ensinos profundos. E Paulo, para ilustrar o seu ensino, ele evoca o que eu diria ser talvez hoje a principal figura, ou talvez uma das principais figuras para ilustrar a igreja, o corpo humano. Paulo usa a figura do corpo humano para ilustrar a igreja. E nós então vamos tentar olhar para aquilo que Paulo descreve e tentar tirar algumas lições. Nós somos um corpo. Essa é o olhar do apóstolo Paulo. Essa é a perspectiva que Paulo vai trabalhar conosco. Somos um corpo, com diferentes membros, mas cada membro trabalha para servir ao corpo. E é dessa forma que ele começa a trabalhar e tentar construir, que aquela igreja de Corinto pudesse construir uma unidade. A primeira verdade deste ensino, que nós devemos destacar exatamente, é a unidade da igreja. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, lembre-se, nós estamos falando de uma igreja toda problemática, uma igreja toda dividida, e Paulo usa agora a figura do corpo para que eles pudessem se enxergar como um só. Então Paulo diz, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E Paulo faz essa citação, conforme eu já avisei e já falei nos cultos anteriores, porque esta igreja era uma igreja formada de diversas raças, e lá existiam judeus, lá existiam gregos, lá existiam escravos, lá existiam pessoas livres, lá existiam romanos e outros povos, e por isso ele está dizendo, não importa qual a sua origem, não importa qual o seu estado econômico, se você é um escravo, se você é um livre, aquele que tem o poder, aquele que tem o comércio, porque aqueles que tinham dívidas se tornavam escravos. Ele diz, a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Essa figura é maravilhosa, e Paulo, inspirado por Deus, traz a ideia do corpo humano, para mostrar o que significa a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E existe uma só igreja. Por isso Paulo diz, existe um só corpo e um só rebanho. Nós já cantávamos isso no hino, né? Um só corpo, um só rebanho. Quando cremos em Cristo, quando eu creio em Cristo, quando você creu em Cristo, quando cada pessoa que você imaginar, seja no Japão, Estados Unidos, por qualquer parte, crê em Cristo, cada um de nós que cremos, somos batizados pelo Espírito Santo. Isso significa dizer que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos imersos no corpo de Cristo. O Espírito une todos nós neste corpo. Essa é a ideia. Nós fomos batizados, o Espírito agora habita em nós e nós habitamos em Cristo, através deste ato. Tornamos dessa forma membros da igreja do Deus vivo.
tornamos-nos filhos de Deus, ovelhas do seu pastoreio. Somos dessa forma introduzidos no corpo de Cristo e jamais seremos dele desligados. Uma vez em Cristo, você não tem mais como deixar Cristo. Se alguém aqui quer ir para o inferno, se você quiser ir para o inferno, você não aceite Cristo. Porque se você aceitar Cristo, seu nome vai ser arrolado no livro da vida e você não vai ter mais a chance de ir para o inferno. Ninguém levantou a mão, eu acredito que ninguém quer ir, né? Gente, essa é a notícia que eu acho mais maravilhosa, né? Eu falei isso no culto passado. É tremendo você saber que uma vez em Cristo, você tem salvação certa. Porque a nossa salvação não depende em nada de nós. É obra plena de Cristo. Ele fez, Ele conquistou, Ele garante. E Ele disse, né? Todos aqueles que o Pai me deu, nenhum deles eu perco. Nenhum deles. Ele garante para nós essa salvação. Agora é interessante que quando nós olhamos para a igreja, agora falando da igreja visível, isto é, a igreja que nós podemos aqui ver, que somos cada um de nós, esta igreja possui diversas denominações. Aí você pode pensar na igreja presbiteriana, na nossa igreja batista, igreja metodista, igrejas das mais diversas denominações. Entretanto, todas estas igrejas, com as suas, vamos dizer assim, particularidades, cada uma na sua forma talvez diferente de administrar, compreensão às vezes diferente de alguns textos bíblicos. Entretanto, todas estas igrejas, quando elas estão firmadas na fé de que Deus é um Deus trino, quando todas essas igrejas, sejam esses irmãos, mesmo de outras, né, como eu disse, placas denominacionais, mas que compreendem que somente Cristo é Salvador e Senhor, que creem que as Escrituras são a única regra de fé e prática, que creem que a salvação nos foi dada pela graça de Deus, mediante a fé. Se cremos que Jesus voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, se todos cremos, independente da onde você está congregando, mas se você crê desta forma, nós somos todos irmãos, porque fomos batizados pelo mesmo Espírito, temos a mesma fé. Isto é a igreja de Cristo. Então, é uma igreja única. Nós a enxergamos com diversas placas, nós a enxergamos com diversas divisões, mas aos olhos de Deus, ela é única. Para Deus não existe a placa lá batista, para Deus não existe a placa presbiteriana, para Deus não existe a placa metodista, Assembleia de Deus, para Deus isso não existe. Para Deus só existe aqueles que foram batizados pelo Espírito e que foram então imersos nesse corpo, o corpo de Cristo. Ou você faz parte do corpo de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo, ou não faz parte. E não importa se você é arrolado na igreja batista, presbiteriana, metodista, assembleia, mas se você não crê na verdade que aqui foi relatada das Escrituras, você não faz parte deste corpo. Você está apenas cumprindo rituais. E não importa a cor da nossa pele, não importa a nossa condição social, não importa a nossa denominação. Se estamos em Cristo, estamos todos ligados no mesmo corpo. Todos ligados no mesmo corpo. Na igreja de Cristo não existe primos. Ou é irmão ou não é. De vez em quando, né? A gente brinca com o outro, né? Ah, nós somos primos, né? Mas na igreja de Cristo não existe. Ou é irmão ou não é. Ou você é de Cristo ou não é. Agora eu quero dizer algo para nós mais especificamente. Cristo nos coloca numa igreja local. Todos os seus filhos, todos aqueles que são membros do seu corpo, são direcionados pelo Espírito Santo a estarem ligados em uma igreja local. Pastor, posso ser cristão e não estar ligado em nenhuma igreja? Não pode, não pode. Ah, mas eu só ouço pelo canal do YouTube a mensagem, estou feliz dessa forma. Não, isso não faz parte do projeto de Deus.
Você precisa estar filiado a uma igreja local. O Espírito Santo, ele impulsiona nossas vidas para isso. Faz parte do projeto de Deus que estejamos ligados e pertencendo a uma igreja local, situada num espaço geográfico limitado, como a nossa igreja aqui, a PIB de Itapevi. Nessa igreja local, somos chamados para vivermos a unidade do corpo. Você não tem como viver a unidade do corpo se você não se inserir em uma igreja local. Ah, não, eu tenho Jesus e tá bom, eu não quero me envolver com os membros. Não existe isso. Porque nós somos chamados por Deus, nós somos levados pelo Espírito a podermos amar e servir um ao outro. E fora de um corpo você não tem como fazer isso. Você precisa estar em um corpo. Você precisa ser membro de uma igreja local. Você precisa estar congregando numa igreja. Nessa igreja local, Jesus Cristo espera que você seja um membro fiel do corpo. Fiel. Não alguém que apenas assista cultos. Não um consumidor de cultos, porque hoje tem muito isso. Pessoas que gostam de consumir cultos. Eu vou lá hoje consumir um pouquinho de culto. Aí eu levanto a mão, eu canto, eu celebro Jesus, maravilha, gostei, saio embora, mas não me envolvo com a igreja, não me envolvo nos projetos da igreja, não me envolvo no serviço de Cristo. Se você vive assim, cuidado, porque a Bíblia diz assim que nós vamos responder 2 perguntas quando nós chegarmos no céu. Você fala, pastor, isso está escrito? Não da forma que eu vou aqui dizer, né? Não dessa forma. Mas a Bíblia ensina para nós que nós vamos prestar conta. Nós somos mordomos e vamos prestar conta. A primeira pergunta que eu acredito que vai acontecer quando você chegar lá no céu, aí vão perguntar para você assim, pode ser que não use essas palavras, né? Mas lembre-se disso. Por que você acha que merece ou que pode entrar aqui no céu? Eu espero que você esteja pronto para responder essa pergunta. E que você possa falar, não, eu não mereço entrar aqui no céu. Eu apenas creio que Jesus Cristo, Ele sim, pagou o preço dos meus pecados. Ele morreu a minha morte. E Ele sim, abriu as portas para que eu pudesse entrar aqui, mas não porque eu mereço, porque eu não tenho mérito algum para entrar aqui. Eu sou pecador. Mas Cristo me justificou e é por isso que hoje eu estou entrando através do sangue de Cristo. A segunda pergunta possivelmente que vai fazer então para você, uma vez que você tiver, ele vai dizer assim, estende as mãos. O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? Você vai ter que responder essa pergunta. Sabe que os membros de um corpo cooperam uns com os outros, em vez de guerrear uns com os outros. Os membros protegem uns aos outros. Se alguém tentar me atacar e for me dar um soco, imediatamente a minha mão vai tentar o quê? Proteger o meu rosto. Se alguém tentar tocar nos meus olhos, imediatamente minha mão vai tentar proteger. Se alguém tentar acertar minha perna, imediatamente meu corpo, de alguma forma, reage automaticamente para defender o corpo. Nós somos corpo, nós somos membros que devemos proteger-nos uns aos outros. Cada membro tem o seu valor e cada um é indispensável para o bom funcionamento do corpo. O corpo se desenvolve perfeitamente quando os membros vivenciam a unidade e dessa forma vivem em comunidade. Porque todos visam um propósito, fazer com que o corpo continue crescendo, desenvolvendo perfeitamente. Ainda que alguns membros sejam menos vistos que o outro, mas todos estão vivendo e compartilhando um único propósito, fazer com que todo o corpo seja saudável. Compartilham tudo que são, tudo que possuem, visando o bem comum. E depois de apresentar a primeira verdade, então eu quero agora passar a segunda verdade, a diversidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, também continuando aí, verso 14, diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo. Esse pezinho aqui está com frescura, né? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser,
Por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Você já pensou se só todo mundo fosse perna? Você não teria corpo, só teria pernas. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então veja só, o corpo é um, a igreja é uma só, mas possui muitos membros. Nós somos aqui uma. Essa igreja local, ela é a representação do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros deste corpo. A cada um de nós foi dado dons, talentos, habilidades, capacidades de Deus para que todo o corpo, isto é, toda a igreja, possa se desenvolver de maneira completa, harmônica e perfeita. Então, cada um de nós somos importantes na construção dessa igreja. Os membros que são diversos, mas todos importantes e nenhum descartável, ajudam para que vivamos a unidade. As diferenças, elas na verdade não devem distanciar um do outro, mas pelo contrário, aproximar um do outro. Porque eu percebo que eu não possuo determinado dom, mas então eu posso ser suprido pelo outro que possui aquele dom. E dessa forma vivemos essa colaboração no corpo e a construção do corpo. Há diversidade, mas há dois perigos na diversidade. Primeiro perigo é o complexo de inferioridade. Algumas pessoas acabam se julgando inferior no corpo. É o pé lá. Eu não sou mão. Mas você é importante, pé. Você imagina só uma situação, né? Imagina você diante de um prato. Imagina aquele prato que você gosta muito. Ou aquele doce que você gosta muito. E aí você está já assim, né? Com água na boca, desejoso de pegar aquele prato, saboreá-lo. E aí, então você diz assim, você pensa primeiro, né? Bom, eu vou comer um pedaço. Quando você pensa isso, automaticamente você já começa a ir em direção. Agora você já pensou o pé? Não vou não. Não tenho valor nenhum no corpo? Não, pé, mas aí você fica, não, mas eu quero, não, mas não vou. E todo o corpo acaba padecendo, porque o outro não consegue, a mão não consegue chegar lá para pegar, não é? Aí a boca não vai ter o que mastigar. Enfim, o corpo todo padece. Porque todo o corpo é importante. Ou se o pé resolve, né? O pé vai até lá no prato, só que chega lá a mão fala, não vou. Esse, não, mas eu quero, não vai. Todo o corpo ele é importante. Todo membro desta igreja é importante. Você tem um valor significativo. Cristo te colocou aqui porque você tem um valor significativo. Você possui um dom, você possui algo para ser acrescentado na vida desta igreja. Não se julgue menor. E às vezes nesse complexo de inferioridade, nós começamos então a nos distanciar, nos afastar e não colaborar na construção do corpo, porque achamos que aquilo que fazemos é pouco. Hoje na escola bíblica dominical, eu estou lecionando, comecei hoje a sala lá da rede ministerial, e eu pude compartilhar com o pessoal a experiência que nós tivemos de uma irmã. Ela chama Maria. A irmã Maria é uma irmã mais ou menos desse tamanho. Mais ou menos assim, eu acho que é mais ou menos. Mas ela é gigante na fé. Ela é gigante na sua ação. A irmã Maria, ela gosta de chegar na igreja e organizar as coisas, limpar. Ela vem com o maior amor. Ela chega lá e encontra um banco que está fora do lugar, ela vai ali e já ajeita o banco. Ela vê que não tem lá o papelzinho do envelope do dízimo, ela vai e busca, ela pega e coloca lá o envelope do dízimo.
Ela passa nos banheiros, ela dá uma olhada no banheiro, ela vê que tem papel, ela vai lá e recolhe todos os papéis, ela coloca. Aí você fala assim: Maria, mas olha, já vai vir lá o pessoal da faxina, vai fazer. Não, eu quero fazer, pastor. Deus me colocou isso no coração, eu tenho prazer de fazer. E eu falo: mas Maria, por que você quer fazer? Sabe, pastor, quando alguém senta naquela cadeira que eu limpei, eu me sinto orgulhosa, porque eu fiz algo por Jesus, e alguém está sentando numa cadeira limpa, e vai poder honrar aquilo, porque eu pude servir a Jesus dessa forma. E a pessoa senta, quando a pessoa entra lá no banheiro, ela vê tudo limpinho, organizadinho, eu falo e me alegro, porque eu pude honrar o nome de Jesus daquela vez. A pessoa não precisa saber que fui eu que fiz, não. A pessoa não precisa saber que fui eu que limpei, não. Mas eu sei que ela está sentando num lugar limpo, eu sei que ela está chegando no banheiro, está limpo, eu sei que as coisas estão organizadas e Jesus está sendo honrado. E é assim que eu quero servir o meu Jesus. É assim que eu sei servir. Eu não sei pregar, pastor, eu não vou lá pregar, eu não sei cantar, eu não vou, mas isso eu sei fazer, e Deus colocou isso no meu coração. E ela faz aquilo com o maior amor, com a maior dedicação. E tenta impedir ela de fazer, para você ver. Ela é pequena, vira gigante mesmo. Não, Deus me colocou e vai, então vai, porque Ele faz na paz. E ela serve com amor. A gente fazia o café, ela corria, ela quer preparar o café, ela vem montar a mesa, ela limpa, vem com paninho, você não fala nada, ela já está fazendo tudo, vai, sabe? Uma irmã dedicada. Então não considere o seu dom pequeno. Seja o que for que você faz para Cristo e faz com amor. Porque tudo tem sua importância. O outro perigo que acontece é o complexo da superioridade. E esse, eu vou dizer, principalmente aí para os pregadores, para o pessoal de louvor, aqueles que são normalmente expostos, correm esse grande perigo de começar a se achar superior, né? Vou me achar melhor que os demais, porque acha que o fato de ensinar, o fato de falar ou cantar aqui na frente, as luzes, né, os holofotes, né, que estão aqui voltados, faz com que de repente comece a achar que somos de maior importância no corpo. Cuidado. O apóstolo Paulo diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Esse é o complexo de superioridade. A gente começa a achar que, para quê? Eu preciso do pé. Eu sei tudo, né? Cabeça, eu acho que deve, né? Eu sou cabeção, né? Eu sei tudo, não preciso dos outros, né? Cuidado. Esse é um grande perigo que Paulo fala. A terceira questão que eu quero falar com vocês é sobre essa mutualidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 ao 27 diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nossas diferenças como membros do corpo não devem estimular divisão. Pelo contrário, devem estimular a cooperação. Devemos cooperar uns com os outros, em vez de lutar uns com os outros. Devemos proteger uns aos outros, em vez de ferirmos uns aos outros. A dor de um membro deve ser a dor de todos os outros membros. A honra de um membro deve ser a honra de todos os outros membros. Precisamos aprender isso. E você sabe que pelo tempo que eu tenho olhado assim de igreja, a igreja tem mais facilidade de sentir a dor de um membro, acho que de chorar junto com o membro, do que se alegrar com as bênçãos e conquistas do outro membro. Você já viu aquele negócio, um membro alcançou, comprou um carro novo, zero, o outro já passa ali, sabe? Você comprou um carro novo? Já estou zoando aquele tamanho, sabe? Deus me abençoou, e o membro está alegre, Deus me abençoou com esse carro e tal. Aí ele já está pensando: por que Deus me abençoa? Por que Deus abençoa só ele? Gente, se alegra com aqueles que se alegraram. Aprenda, né, a honrar também aqueles que conquistaram e alcançaram bênçãos. Nós precisamos entender que viver comunidade é isso. Talvez aqui muitos nunca tiveram uma experiência de um milagre em suas vidas, mas talvez já tiveram aqui dentro da igreja a experiência de verem pessoas sendo curadas milagrosamente. E viver comunidade é isso. A experiência do outro também se torna a minha experiência.
E aí eu posso dizer, não, eu já vi Deus operando um milagre, porque quando o irmão ou aquela irmã esteve enfermo, nós, igreja, estivemos juntos, orando, ajoelhados, clamando, Deus operou o milagre. Deus opera, e eu fiz parte dessa história, eu estava lá, eu vivenciei. Nós precisamos aprender que Deus age na comunidade. Deus não vai ficar fazendo milagre para todo mundo individualmente, mas Deus opera no meio do corpo. Deus faz no corpo, e o milagre que acontece para um é para todos, e Deus vai se mostrando presente dessa forma no meio de todos. Eu estou com vocês, Deus vai falando. Se nós olharmos para a história de Israel, você vai aprender e vai ver isso. Deus não fez milagres constantemente em todos, mas Deus fez em algumas vidas, e todo Israel celebrava aquilo, porque a vitória era de todos. Isso é viver em comunidade. Precisamos suprir as necessidades uns dos outros. Nenhum crente possui todos os dons espirituais, e Jesus não vai dar isso a nenhum de nós, para que nós vivamos cada vez mais em cooperação e mutualidade uns com os outros. Esse cuidado recíproco no corpo, um cuidando do outro, isso é o amor sendo vivido de maneira prática na igreja. E é dessa forma que as pessoas vão olhar para a igreja e vão dizer, estes verdadeiramente são discípulos de Jesus, quando a igreja cuida um do outro. É agindo assim que o mundo vai crer que Deus enviou seu Filho e que a igreja é representante desse amor e dessa graça. Então vai haver salvação dos perdidos, haverá edificação dos salvos, e o nome de Deus será glorificado. Eu quero concluir dizendo que, ao dizer que nós somos membros, Paulo está dizendo que temos uma função no corpo de Cristo. Cada membro possui uma peculiaridade própria para exercer sua tarefa no corpo. Isso determina aquilo que ele faz no corpo. Você tem um dom, você tem algo peculiar que Deus te deu, e isso determina a sua tarefa dentro deste corpo. Da mesma forma, nós, como membros do corpo de Cristo, recebemos dons que nos capacitam a exercermos algumas tarefas na igreja. Assim como o braço, como a perna, a mão, cada um tem sua função no corpo. Cada um de nós somos distribuídos no corpo, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nossos dons servem para realizarmos nossa função no corpo. E é diante dessa compreensão que eu quero aqui apresentar para vocês, no final dessa mensagem, os nossos ministérios que estão sendo construídos e preparados para 2019. Você vai ver nessa tabela, aí existem 22 ministérios. Alguns desses ministérios, nós ainda não temos líderes, nós ainda estamos projetando, mas você com certeza se encaixa dentro de um desses ministérios. Nós temos o Ministério de Administração, nós temos trabalho para ser feito com adolescentes, nós temos trabalho com a gestão de ministérios, que hoje a Silvana está aí coordenando todos esses ministérios. Nós temos Ministério de Visitação, pessoas que precisam ser visitadas. Nós temos o Ministério de Formação Cristã, que é a educação, a escola bíblica. Nós temos o Adonai, que trabalha com surdos. Nós temos embaixadores, nós temos estacionamento, que precisa de pessoas que estão ali cuidando e trabalhando, voluntários. Nós temos os grupos pequenos que serão estabelecidos, precisamos de líderes para grupos pequenos, precisamos de pessoas também dispostas a ensinar nos grupos pequenos, casas abertas para os grupos. Nós temos o Ministério Infantil, precisamos de mais professores ali, nós precisamos de pessoas cuidando. Nós temos integração, um ministério novo que vai estar recebendo visitantes, que está preparando, batizando novos membros. Nós temos aí intercessão, jovens, missões, se eu for falar de todos eles, mas no dia 2 de setembro, no culto da noite, cada ministério vai estar montando um stand, vai falar da missão deles nesse local. Você vai poder compreender o trabalho que eles vão fazer, vão apresentar o que eles vão realizar no ano de 2019, e você é convidado a fazer parte deste trabalho, dessa visão. Você é chamado por Deus nessa igreja para poder servir. É tempo de nós começarmos a sair da comodidade, sairmos dos bancos e começarmos a exercer os dons, para que quando você chegar lá e Deus pedir para você estender as mãos, cadê os frutos? Você possa mostrar que você realmente usou os seus dons e não enterrou, mas usou os dons que Deus te trouxe nesta casa para que você possa usá-los. Nós temos uma visão
Nós queremos ser uma comunidade em que cada membro seja uma expressão do amor de Deus onde estiver. E precisamos vivenciar e praticar isso entre nós. E queremos sim, também como missão nossa, conectar as pessoas a Deus. Essa é a nossa missão, é para isso que existimos como igreja. Deus está te convocando para o serviço. Os ministérios estão aí. O dom está com você. A responsabilidade é sua. Se engaje nesse projeto. Se engaje na sua igreja. Sirva em um dos ministérios. Seja voluntário. Deus abençoe a cada um de vocês. Feche os teus olhos. Pai amado eterno, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos na tua casa, de aprendermos tua palavra, de sermos desafiados, Senhor, para servir. De sabermos que o Senhor deu a cada um de nós um dom, uma habilidade, talvez para alguns duas, e que agora o Senhor está nos proporcionando esta oportunidade de exercermos esses dons, de servirmos através dos ministérios. E a minha oração é que a sua igreja possa responder ao mover do teu Espírito, Senhor, e realmente usarem os seus dons e servirem algum destes ministérios, Pai. Move-nos, faça-nos compreender aquilo que o Senhor tem para realizar em nosso meio, e que nós possamos, Deus, andarmos, vivermos segundo o teu coração, dia após dia, no nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.